Vamos lá atrás e nós vamos meditar. Ai, que beleza. E essa linha das crianças está que cresce. E nós precisamos orar para termos mais espaço para nossas crianças. E isso é bênção. E nós ficamos muito felizes com isso. Eu estava hoje ouvindo, eu tenho um amigo que já pregou aqui algumas vezes, pastor Marcos Vinícius. E nós temos falado, nas últimas 3 reuniões, nós temos falado sobre 2026. E eu acho que é importante. Apesar de não ser uma palavra em que fala assim, vai dar tudo certo, vai ser o melhor ano da tua vida. Deus tem nos direcionado a falar sobre lutas, sobre problemas, sobre como vencer essas batalhas. Nós não podemos encher o nosso coração de utopia e na hora que nós passarmos e chegarmos no final do ano, falarmos assim, não foi isso em que o pastor falou no começo do ano. Não, nós estamos orando ao Senhor e colocando diante de Deus para que 2026 seja um ano de bênção, seja um ano de conquista, um ano de quebra de obstáculos e, como a pastora ministrou hoje, quebra de medo, porque muitas coisas às vezes deixam de acontecer por causa do medo, e o medo é um dos grandes empecilhos de nós seguirmos adiante. Você está aqui nessa noite, amém, irmãos? Fica aqui comigo que eu não vou demorar porque eu estou com fome, então eu vou pregar rapidinho. E estou com muita fome, irmãos. Chega, está doendo minha barriga. E você pensa, se eu estou falando que eu estou com fome, e o tamanho da barriga, a dor é profunda e grande. Estou com fome mesmo, misericórdia. Mas muitas coisas nos impedem de podermos viver um ano maravilhoso, porque às vezes nós olhamos mais lutas, mais problemas. E eu estava hoje ouvindo esse pastor Vinícius, ele é de Três Lagoas, da Nazaré de Três Lagoas, um grande amigo. E ele começa, não sei se é começo, meio, uma mensagem dele que ele fala o seguinte: o ano é baseado em 3 pontos. Então você preste atenção nisso, porque isso não é a minha mensagem, mas é o que ele falou e eu gostei. Primeira coisa, nas minhas sementes. O ano é baseado em 3 coisas. Primeiro, na semente que você lança. Lembre-se que tudo que você plantar, você vai... Eu vou falar de novo para você repetir, para concatenar na tua ideia. Tudo que você plantar, você vai colher. Então guarda isso, irmãos. Um ano é baseado nas suas sementes. O que você tem semeado para viver um ano espetacular. Às vezes nós semeamos tantas coisas terríveis e queremos colher um ano de mar de rosas. Não é assim. Para poder colher rosa, você tem que plantar rosas, mas não esquece que ela tem espinhos. Vamos lá. Segunda coisa, o ano é baseado nas orações. Quanto mais você ora, mais você se aproxima, mais você revela o teu coração a Deus. O ano é baseado nas orações. Às vezes não oramos, não colocamos na mão daquele que é todo poderoso, e aí falamos, não, Deus tem que fazer. Fazer o que se você não falou? Apesar dele sondar nossos corações e nos conhecer, mas ele manda também que você abra sua boca e confesse, e fale, e declare. Então, o ano também é baseado nas nossas orações. E o ano também é baseado nas nossas decisões, naquilo que você decide. Você é o que você decide ser. Você é aquilo que você decide. Conversando com uma pessoa essa semana, ele falou assim, eu não consigo fazer tal coisa. Eu falei, porque você nunca decidiu isso no seu coração. Não, eu decidiu nada, não decidiu nada. Você só falou que decidiu, mas não decidiu. Porque se decidisse, você passava longe, você não pegava, você não comprava, você não colocava na sua bolsa. Você não decidiu. Se você decide, você pode até chorar por falta de, mas não vai fazer, porque você decidiu que aquilo ali não mais te pertence. Então, o nosso ano é baseado em 3 coisas: na semente, na oração e nas nossas decisões. Isso não é meu, não é uma revelação no meu coração, mas do pastor Vinícius, porque vai que ele assiste e fala que eu sou ladrão, e eu não quero, e eu quero que você guarde isso no teu coração em nome de Jesus. Hoje nós vamos meditar numa palavra chamada invernos da vida.
Aí você vai falar assim: pastor, nós estamos no verão. Pois é, prepare-se porque o inverno vai chegar. Não tem jeito, inverno da vida. O que foi? Ah, ficou bonitinha a fotinha, não ficou, irmão? É inverno, É o Robson na minha cabeça. Invernos da vida. E isso é importante nós entendermos. Nós estamos há 2 mensagens para trás, no domingo passado, nós falamos sobre os desafios de vida cristã para 2026. Então, falamos de uma religiosidade apenas exterior, um coração distante de Deus. Nós falamos em um temor baseado em tradições humanas. Na quinta-feira, para quem veio e quem não veio, perdeu, nós falamos dias melhores. Eu estava meditando e eu lembrei desse tema. Não tem nada a ver com a canção, mas eu lembrei desse tema, dias melhores, que às vezes nós oramos: Senhor, nos dê dias melhores em nossas vidas. Eu estou cansado de sofrer. Dias melhores são dias difíceis, fazem parte da caminhada. Você precisa guardar isso no seu coração. Dias difíceis fazem parte da minha e da sua caminhada. Não vivemos só de fé em fé, de glória em glória, apesar da palavra falar isso, mas passamos também por lutas e aflições, porque esse mundo jaz do maligno. Deus trabalha nos bastidores. Ele está sempre trabalhando por mim e por você. Inclusive a palavra do Senhor diz que enquanto você dorme, Ele trabalha por nós. Ele trabalha por mim e por você. A esperança em Deus renova as nossas forças. A esperança em Deus nos renova. Então, queridos, por que esperar da sua empresa, do seu negócio? Por que esperar do seu pai, da sua mãe, do seu esposo, da sua esposa, do seu filho? Espere em Deus. E o último ponto da mensagem que nós falamos semana passada, que dias melhores começam com fé e esperança. Fé e esperança. E a vida cristã tem que ser regada, banhada de fé e esperança. Não adianta você vir à igreja, levantar as mãos, inclusive canções maravilhosas que nós entoamos hoje, cantamos diante de Deus. Eu estou gostando desse negócio dos anos 80 e 90, irmãos. Me leva a uma época muito boa da minha juventude diante de Deus. Porque infância foi os anos 70. Da minha juventude, me leva uma época muito gostosa de canções que nós adorávamos, e eu pedi para que os irmãos do louvor estivessem ministrando em cima desses anos. Mas não adianta você vir à igreja, entoar canções maravilhosas, e se você não planta a semente da fé no seu coração, se você não rega a esperança na sua vida. Tem muitas pessoas que têm nos seus lábios somente uma palavra de desânimo. Você já viu? E aí, irmão, como é que tá? Como é que vai ser 2026? Já começou ruim. Então, acho que provavelmente vai ser ruim o ano todo. Porque não há um despertar. Começou ruim, mas vai melhorar. Dias difíceis chegaram, mas virão dias melhores. A luta vem, o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer. E nós temos dezenas de versículos que nos garantem que o Senhor há de nos abençoar e proporcionar dias melhores na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus Cristo. Eu posso ouvir seu amém? Me ajuda aí, irmão, porque eu preciso pregar. Pois bem, hoje, inverno da vida, nós vamos falar um pouco sobre invernos como momentos de lutas nos nossos corações, momentos de lutas em nossas vidas. Eu não sei por que falam de verão como dias bons, primavera como as flores, outono como momento que você está perdendo, e inverno como ruim. Tem gente que ama o inverno. Quem ama o inverno aqui? Aí, ó. Inverno você dorme melhor, inverno você se veste melhor, né? Aquela roupa com cheiro de naftalina que fica guardado o ano todo no guarda-roupa, e você tira e põe aquelas roupas com cheiro de mofo. Inverno você come mais. Oh, aleluia, chocolatinho quente, churrasquinho no inverno é bom. Primavera, outono, inverno, verão, churrasco é bom em qualquer época. Mas
o inverno realmente para alguns, mas colocaram que inverno é tempo difícil. Talvez por causa do frio, talvez por causa de hibernação, talvez por causa as pessoas se trancam, ficam mais fechadas. Tudo bem, vamos continuar dentro dessa visão. Agora, nós precisamos entender o seguinte, que o inverno, para mim, pode ser diferente do que o inverno na vida do irmão Sérgio. O inverno no Rio de Janeiro é diferente do inverno em São José dos Campos. Rio de Janeiro, inverno, irmão, você põe uma camisa de manga comprida, uma camisa, não um casaco, acabou, você já está morrendo de calor, já passou o inverno. No Maranhão, por exemplo, o inverno do Maranhão, irmão, tem que usar regata. Está no inverno. E o calor de lascar. Já é diferente do inverno lá de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Lá do inverno não é daquele lugar na Argentina que neva? Ushuaia, Bariloche. É diferente do inverno lá. E aí você começa a falar assim, meu Deus, tem misericórdia, as diferenças de inverno. Então, todos estão no inverno, mas alguns é mais rígido, outros é mais tranquilo. Mas para todos, momentos de lutas e dificuldades vêm. Momentos difíceis vêm para todos nós. Qual é o grande segredo para eu e você passarmos pelos invernos da vida? Estarmos preparados. Você pode reparar em São José dos Campos, quando está chegando o inverno, o que tem? Campanha do agasalho. Doa cobertor, doa agasalho. Na pandemia, nós saímos para poder entregar cobertores, porque muitas pessoas no inverno morrem. Perdem as suas vidas nos momentos cruciais, no inverno. Ele começa a sofrer tanto que morre. Inverno mata, luta traz depressão, luta leva as pessoas a suicídio. Eu tenho conversado com uma família, e essa família tem sofrido muito, porque o filho se suicidou, se enforcou. Por quê? Passando por um momento difícil, não soube administrar esse momento e acabou com a sua própria vida. Invernos, lutas podem causar isso. Mas quando nós temos essa consciência, os nossos corações voltados ao Senhor, e estamos preparados para passarmos pelos invernos da vida, nós vamos passar, olhar do outro lado e falar, foi só pela graça do Senhor Jesus que nós vencemos e chegamos. Amém, queridos? E o importante é exatamente isso, é eu e você estarmos prontos para poder passar. Ô Lucas, deu uma sumida aqui, alguma coisa aqui, irmão. Acho que você chutou aí o meu retorno aí, o botão. Alô, som. E aí, para isso, nós vamos meditar num texto que está lá em Mateus, capítulo 26. Se você tiver sua Bíblia, você abre lá, seja ela digital, seja ela impressa. Mateus 26, 36. Falando em inverno, em momento difícil, nós vamos ver como que Jesus passou por esse momento difícil. A história de Jesus no Getsêmani. Mateus 26, 36. Olha o que diz o texto. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, voltou os seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afaste de mim esse cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, encontrou dormindo porque os seus olhos estavam pesados.
Então os deixou novamente e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Somente até aí. Esse texto nos revela um momento de inverno na vida de Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, nos seus 33 anos que viveu nessa terra, no seu finalzinho, nos seus 3 anos de ministério, e no final do seu ministério, ele começa a se preparar para o Gólgota, para o momento de dor, de crucificação, de morte. Não era surpresa para Jesus, porque tudo já tinha sido preparado. Era necessário ele passar por isso. Era necessário que aquele momento de dor, de angústia, de inverno, de sofrimento acontecesse, para que hoje nós pudéssemos estarmos aqui celebrando. Era necessário que tudo isso passasse, para que a igreja de Cristo fosse instituída, para que o perdão fosse derramado e a cédula de cobrança contra a minha vida e tua vida fosse paga através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então era plano divinal que Jesus Cristo morresse. Mesmo Jesus Cristo sabendo do que ia acontecer, e o Getsêmani é um momento de angústia extrema, você já ouviu sobre isso? É um momento de angústia extrema em que Jesus Cristo está deixando o seu ministério e indo adiante para o momento de cruz, o momento de morte, o momento de sofrimento. Jesus, nesse momento, ele chama os seus discípulos, alguns dos seus discípulos, leva até o jardim e chega ali e fala: vocês ficam aí que eu vou ali orar. E quando ele vai orar e falando com o Pai, os discípulos dormem, ele volta e fala: cara, vocês não conseguem ficar acordados 1 minuto sequer. Lembra do inverno? Que você passa do inverno quando você está preparado, vocês não conseguem ficar acordados 1 minuto sequer. Volta a orar, e quando volta a orar, ele volta para ver os seus discípulos, e ele vê os discípulos dormindo novamente, ele chama a atenção e volta a orar de novo. Os discípulos não conseguem entender o momento de dor e de sofrimento que estava por vir, mas Jesus sabia do que estava vindo. Logo depois vem aquela passagem que Judas vem e beija Jesus, e os soldados romanos prendem a Jesus Cristo. Pedro corta a orelha do soldado e Jesus Cristo vai preso. Pois bem, um inverno, um momento terrível na vida de Jesus Cristo. Lembra-se que Jesus Cristo, ele passa por essa terra como o homem Deus. O homem Deus, ele não deixou no momento nenhum de ser homem. E por tudo que ele passa nessa terra, ele passa como homem. As suas lutas, as suas tentações, os milagres feitos, as manifestações, ele passa como um homem para que você e eu pudéssemos entender que é extremamente possível vencer as ciladas de Satanás como Jesus Cristo venceu. O texto diz: vocês podem fazer obras maiores do que eu já fiz. Por quê? Porque se eu fiz, vocês podem fazer. Vocês podem viver algo melhor e maior ainda. A igreja pode crescer e expandir. A igreja pode entrar nas rádios, nas televisões. A igreja pode entrar na mídia. A igreja pode expandir para todos os lados, crescer. Obras maiores vão acontecer. Você crê nisso, amém, irmãos? E de fato tem acontecido. Não só agora, mas há muito tempo. A igreja de Cristo é a igreja que expande, a igreja que cresce. Talvez hoje é a igreja que menos cresça na história do cristianismo. Olha que coisa, pastor, mas nós temos igrejas imensas. A aglomeração de pessoas não significa corações contritos e quebrantados diante de Deus. A aglomeração de pessoas não quer dizer que essas pessoas estão rendidas aos pés de Cristo. Pessoas rendidas aos pés de Cristo é quando têm as suas vidas transformadas, lavadas e redimidas no sangue de Jesus Cristo. Um dia aceitando, arrependendo-se do seu pecado, voltando-se para Cristo, vivem uma novidade de vida. O que nos preocupa é que as pessoas levantam a mão, aceitam Jesus Cristo como seu Salvador e não trazem uma novidade de vida para o seu coração e para o seu estilo. Continuam vivendo a vida que viviam, agora dizendo que são carimbados em ser crente. Eu sou crente, aleluia. Mas não largam seus vícios, não largam suas bebidas, não largam seus pecados, não largam as suas promiscuidades, não larga. E se o Evangelho é algo que nós precisamos aprender a abrir mão, eu não abro mão de nada pelo Evangelho.
E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que eu abro mão das coisas deste mundo para abraçar as coisas espirituais. As coisas deste mundo não têm mais valor na minha vida, mas aquilo que Cristo é e faz em mim. Aquilo que Cristo é e move o meu coração. É isso que tem valor. Ah, pastor, eu não consigo, eu não quero. Então deixa eu te falar uma coisa. Só ser um frequentador, só ser um frequentador de igreja não te faz ser cristão e não te garante eternidade em Cristo Jesus. Não faz isso. O que nos faz ser cristão e eternidade em Cristo Jesus é mudança de vida e entender que em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas passaram e tudo se faz novo. Amém, queridos? Um silêncio da morte aqui dentro da igreja. E tudo se faz novo. Pois bem, Jesus passa por esse inverno, e esse texto nos ensina como Jesus passou e como você e eu podemos passar. Como nós podemos passar também por esses períodos. E eu já falei que um ano, ele é um mix de momentos ruins e momentos bons. Como passar por isso? Primeiro, precisamos de amigos que caminhem todos os momentos conosco. Precisamos de amigos que caminhem com a gente. Para se passar pelos invernos da vida, eu e você não passamos sozinhos. Precisamos de amigos. Pastor, eu não tenho amigos, eu não quero conversa com ninguém, porque eu nasci sozinho e sozinho eu vou viver, porque se Deus quisesse que eu tivesse alguém na minha vida, me fazia um irmão gêmeos, mas eu não tenho gêmeos, eu sou sozinho, e sozinho vai ser assim, é mesmo, valentão? Sozinho se sofre mais, irmão. Jesus caminha com 12. Jesus caminha com amigos, e no momento de sofrimento, no momento de dor, ele leva alguns com ele. E eu já falei aqui numa mensagem que ele tinha 12, mas andava com 3. Apesar de ter 12, andava com 3 e um era o chegado, João. Então entenda, é importante que você tenha amigos, homens e mulheres, pessoas em que caminhem contigo e que possam te ajudar nos momentos difíceis de invernos da vida. Pessoas em que possam incentivar, investir, falar, orar por você. Eu estava, há muitos anos atrás, eu vi uma mensagem, muitos anos mesmo, pastor Jeremias Pereira pregando uma mensagem e falando que quando a sua esposa faleceu, a sua primeira esposa, porque ele é casado pela segunda vez, ela teve câncer, e quando a esposa dele faleceu, os filhos eram pequenos. E como explicar para os filhos essa situação toda, se ele estava profundamente abalado, quebrado, e não tinha condições de tratar no coração dos filhos a morte da sua esposa? Ele fala, sabe como nós conseguimos vencer? Um amigo, mais chegado que irmão, pega meus filhos, coloca no carro, leva para um McDonald's, senta para comer um lanche. Naquele momento do lanche, ele começa a trazer no coração dos meus filhos a situação, a gravidade, mas também a solução daquilo em que Deus iria fazer na vida da sua família. Ele relata nessa mensagem dizendo, eu não tenho condições de fazer isso, mas eu tinha um amigo, eu tive um amigo que pegou os meus filhos, e quando ele leva os meus filhos para esse momento especial, ele trata o coração dos filhos com a palavra de Deus no coração deles. Um amigo ajuda a solucionar um problema. Um amigo traz uma nova porta. Um amigo traz uma solução. Quando eu comecei a namorar com a Débora, eu não tinha amigos. E quando eu falo de amigos e irmãos, eu não falo que você tem que ter todas as suas duas mãos e os seus dois pés, né? Eu tenho que ter 20 amigos. Não, eu tenho 50 amigos. Não, você tem colega, você tem pessoas que se esbarram e riem de qualquer coisa. Amigos são pouquíssimos. São pessoas que você rasga o coração. A Bíblia fala que são mais chegados que
irmãos. Olha isso, irmãos, são mais chegados que irmãos. E a Débora falava muito sobre amigo, e eu vi numa concepção que amigo é besteira. Para que ter amigo? Para que ter amigo? A minha mãe viveu a vida toda sozinha e falava na minha cabeça: Alexandre, não acredita em ninguém, você não pode acreditar em ninguém, porque se o dia que você acreditar em alguém, esse alguém vai te derrubar. E eu cresci com isso. É isso mesmo, eu não tenho amigo, não quero ter amigo, eu, deixa me livre. Eu tenho que carregar eu e o amigo, está muito pesado, não estou fora. Mas aí eu conheci a Débora. A Débora tinha uma amiga, que era a Ana Lídia, e vocês conhecem muito bem. Não uma amizade de 1 ano, 2 anos, mas uma amizade de... Perdeu as contas. Quase 40. Quando eu conheci você, você já estava com ela. Eu entrei no meio desse negócio. 38 anos. Vamos fazer 38 anos de amizade, irmãos. 38 anos. Sabe o que a Ana Lídia faz no dia do meu aniversário, que não tem nada a ver com isso? Ela sai lá de Campinas, pega o carro, arruma folga no serviço dela, pega o carro, vem de Campinas, traz o café, essa é a parte mais especial, senta, toma o café comigo de manhã. Irmãos, ela roda quase 400 quilômetros para tomar um café com a gente. Isso não é amigo? Para tomar um café. Quando acontece algumas coisas, ela senta e fala assim: Alexandre, eu estou entendendo. Nossa, foi muito difícil, mas eu vou te falar uma coisa, eu acho que você está errado nisso. Não é passar a mão. É também a palavra de falar: você precisa consertar. Eu entendi, mas também aconteceu porque você fez isso. Amigos que estendem as mãos, amigos que oram, amigos que torcem, amigos que choram o seu choro e riem a sua alegria. Pessoas em que possam caminhar com você e comigo. E se você, queridos, deixa eu te falar uma coisa, se você porventura está aqui nessa noite e não tem amigos, é hora de você orar por esse favor. Assim como eu comecei a orar. Eu falei: Deus, eu não confio em ninguém. É difícil. Eu fui criado desse jeito. Mas, Senhor, me ajude a poder entender e a orar e ter amigos na minha vida. Não estou falando da minha esposa é minha amiga. Minha esposa me conhece, mas minha esposa dorme comigo. Ela foi tanto amiga que me deu 2 filhos. Entende? Passou do parâmetro amiga, se tornou esposa. Falando de pessoas em que você pode rasgar o seu coração. Jesus nos ensina que precisamos de amigos que caminhem em todos os momentos. Precisamos de pessoas que chorem com a gente, que possam sorrir junto com a gente. Pessoas em que veem a tua alegria, a tua conquista e vão vibrar com você e não invejar você. Aí você comprou um carro, e vai para casa e fala: ai, que inferno. Eu queria aquele carro que ele comprou. Por que ele comprou e eu não comprei? Por que ele ou ela é melhor do que eu? Arrumou uma namorada, arrumou um namorado, por que ela arrumou e eu não arrumei? Meu Deus, o que ela tem de melhor do que eu? Pergunta não, que Deus responde. Segunda coisa que eu aprendo, sabe o que é? O que tem de melhor do que eu? Deus vai falar assim: eu vou te falar, puxa a lista. A participação de amigos nas nossas vidas, por algumas vezes, é limitada. Eles chegam até um determinado ponto. E aí você precisa entender que, de algum ponto em diante, é só Deus. Ter amigos é importante, mas ter Deus é tudo. Nós precisamos entender isso. Para passar pelos invernos da vida, além de amigos, você precisa ter Deus na sua vida. Um Deus em que você pode conversar com Ele. Um Deus que você pode rasgar o seu coração para Ele. Um Deus em que você pode falar: Senhor, eu estou desse jeito. E ser sincero com Ele.
O grande problema é que às vezes nós chegamos diante de Deus e colocamos palavras bonitas e escolhemos palavras maravilhosas para nos expressar diante dele. E o que Deus pede é o nosso coração e do jeito que você é, do jeito que eu sou. Então chega um momento que as amizades, eles se limitam, mas Deus é ilimitado. Você precisa de uma intervenção divina para passar por esse inverno. Ou então, entenda, se apegue-se ao Senhor, se apegue-se a Deus. Está difícil, ore ao Senhor. Eu não sei como fazer, fale com Deus. Eu não tenho mais ninguém que possa me ajudar. O Senhor é um Deus extremamente fiel, os seus braços estendidos, os seus ouvidos afinados e a sua boca pronto para poder falar aquilo que nós queremos, não, aquilo que nós precisamos ouvir. Aquilo que nós precisamos ser tratados, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Então, queridos, para passar pelos invernos da vida, busque a Deus, tenha Deus como centro do seu coração. Levante, fale com Deus. Vai comprar, fale com Deus. Decida, fale com Deus. Vai vender, fale com Deus. Busque a Deus, ore ao Senhor. Consulte ao Senhor em todas as coisas. Consulte ao Senhor em todos os momentos, para que não haja momentos difíceis e não tenha a aprovação desse Deus. Porque o que nós fazemos? Decidimos por conta, e quando a decisão que tomamos é frustrante, falamos, por que o Senhor deixou eu tomar essa decisão? E eu imagino que se eu fosse Deus no céu, eu falasse assim, o problema é seu, você não me consultou, você não falou comigo, você não orou, você não me perguntou nada, e agora coloca a culpa em mim? Se vira! Claro que a sua misericórdia, o seu amor, fala assim, meu filho, você é muito ruim, mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar, eu vou estar contigo. Agora, entenda, por que antes de fazer, não fale com o Senhor? Porque antes de fazer, não consulte a sua palavra? Porque antes de fazer, não busque em Deus a solução, a resposta, o mover dEle para as nossas vidas? Tempos de inverno se passa no calor do Senhor. Tempos de inverno se passa no aconchego da presença do Espírito Santo. Tempos de inverno se passa debaixo, sob a palavra de Deus. É ela quem nos aquece, é ela que é a lâmpada, é ela quem nos guia, é o Senhor que está comigo e com você. Tempos de inverno, tenha Deus como prioridade. Existem lágrimas que são saradas somente aos pés de Cristo. Existem dores que são saradas somente aos pés de Cristo Jesus. Guarda isso ao teu coração. Você deve ter na sua vida alguns momentos difíceis em que a frustração é maior do que a experiência talvez que você já teve. Mas existem dores que só são saradas aos pés de Cristo. Não tem jeito, irmão. Não tem jeito. Sabe o que eu aprendo também? Que a oração como expressão de dependência. O que Jesus faz? Pai, se possível, afasta de mim. A oração como expressão de dependência. A oração como uma expressão de dependência de Deus. Jesus ora com sinceridade e submissão a Deus. Jesus ora com submissão. Ele expressa seu desejo, mas se rende à vontade de Deus. Pai, o Senhor pode afastar, não pode? Eu cumpro. Ele expressa a sua vontade, o seu desejo, mas rende à vontade do Pai. A oração tem que ser uma expressão de dependência. Nunca uma expressão de soberba.
Nunca uma expressão de apontar o dedo. Nunca uma expressão de se achar melhor do que outras pessoas. Sempre uma expressão de dependência. Eu dependo de Ti, Senhor. Eu sou dependente do Teu amor. Eu sou dependente da Tua misericórdia. Eu sou dependente do Teu agir. Se o Senhor não fizer, eu não tenho como. Como os discípulos disseram, para onde nós iremos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Não vou para lugar nenhum. Eu não tenho o que fazer, não tenho para onde ir, porque eu sou dependente de Ti. Invernos se passa com dependência do Senhor. Em depender daquele que é Senhor sobre todas as coisas e dono de tudo, inclusive das lutas, dos problemas em que eu e você passamos. Ele é Senhor sobre todas as coisas, inclusive dos momentos tempestuosos que se levantam contra nossas vidas. Ele é Senhor que conhece o começo, o meio e fim de todas as coisas, e sendo conhecedor, Ele pode nos ajudar a passar por esses momentos. Hoje estava aqui na escola dominical e o Bruno falando um pouco sobre o povo do Egito, o povo de Israel passando pelo deserto, e nessa trajetória hoje se prendeu no momento do Sinai das leis, e falando que Moisés sobe, o povo embaixo vacila e levanta um bezerro de ouro e faz tantas coisas, e Ângelo falou, porque o povo não consegue, ele não consegue firmar o seu coração, e ao invés de firmar o seu coração, é tendencioso pelos caminhos mais fáceis. Querido, deixa eu te explicar uma coisa, diante do Senhor não existe caminho mais fácil. Existe o caminho, a Bíblia fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe atalhos, não existe caminho mais fáceis, não existe você cortar caminho diante de Deus. Ele é o caminho, e sendo Ele o caminho, nós precisamos entender a dependência para passar por essa trajetória. Quando nós vemos, e o Bruno estava falando hoje, eu estava falando, não é possível, esse povo estava no pé do monte, vendo o que estava acontecendo, porque lá em cima do monte estava raios, ventos, monte tremendo, Deus se manifestando, a glória descendo, Deus escrevendo as tábuas, Moisés ali de cabeça baixa, buscando ao Senhor, Deus falando, o povo vendo que alguma coisa estava acontecendo, mas mesmo vendo o que o povo faz, levanta o bezerro. Mesmo vendo o que estava acontecendo, o povo levanta o bezerro para o seu coração, se desvia da presença de Deus, o mesmo Deus que já tinha aberto o mar, o mesmo Deus que já tinha dado comida, o mesmo Deus que já tinha providenciado água, o mesmo Deus que já tinha guardado, o mesmo Deus que estava com eles todos os momentos. Eles decidem negligenciar a sua fé e a expectativa naquilo que Deus estava fazendo, por um momento pessoal de incredulidade e de desvio. A oração é uma expressão de dependência. Eu estou vendo Deus fazer, eu estou vendo Deus falar, e eu dependo desse Deus para poder viver. Eu dependo desse Deus para vencer. Eu dependo desse Deus para resistir os dias maus, e eu não posso contaminar o meu coração com os meus desejos, mas o que Deus quer, ou o que Ele está fazendo para tratar a minha vida. Queridos, tomar as suas próprias decisões, certamente tomaremos decisões erradas. O povo estava vendo, o povo estava contemplando, mas assim mesmo contamina o seu coração. E eu aprendo sobre a fraqueza dos discípulos. Quer ver algo que tem contaminado o coração da igreja? Fraqueza, desânimo, cansaço. Estabeleceu para si data, dia e hora para as respostas de Deus. E como Deus não usa o seu relógio, o meu relógio, nós fraquejamos na nossa fé, porque a sensação que temos é que Deus não está nos respondendo. A sensação que tenho é que Deus não está me ouvindo. Os discípulos fraquejaram porque Jesus estava orando, e aí o negócio não é comigo, entendeu? O negócio é com Ele.
Então ele que lute as suas lutas, eu vou dormir. Jesus vem, fala com eles: como assim, cara, vocês estão dormindo num momento tão crucial? Eles acordam, Jesus volta a orar, eles dormem de novo. Fraqueza dos discípulos, e às vezes o que contamina nossos corações são as nossas fraquezas, porque achamos que o tempo de Deus já passou em nossas vidas. Mas eu queria que você prestasse atenção numa coisa: o tempo de Deus para mim e para você é hoje. Amém, irmãos? É hoje. É hoje que vai responder? Não, não sei. Mas é hoje que Ele está vendo o seu e o meu coração. Para de colocar data. Senhor, eu preciso que o Senhor faça tal coisa no dia 17 de novembro de 2026. Porque se o Senhor não fizer nessa data, eu vou desviar, hein? Se o Senhor não fizer, eu vou sair fora, hein? Se o Senhor não fizer, eu vou parar de dar dízimo, hein? Se o Senhor não fizer, eu vou parar de ir à igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não está preocupado com isso. Eu não posso pegar Deus e reduzir Deus à minha vontade. A minha vontade é pequena. A minha vontade é mesquinha. A minha vontade é insignificante diante de um Deus que tudo é. A Bíblia fala: o grande eu sou. Eu não posso pegar Deus e mediocrizar Deus do tamanho que eu acho que Ele tem que ser. Não pode acontecer isso. Irmãos, as nossas fraquezas não podem nos levar a mediocrizar, a diminuir aquilo que Deus é, aquilo que Ele faz, ou aquilo que Ele pode fazer. Então, quando você se sentir enfraquecido, deixa eu te dizer, não coloca data, dia, hora, local, como vai fazer. Ele vai fazer, você já colocou no altar de Deus. Então, no momento certo, no momento correto, no momento oportuno, no momento em que tem que ser, Ele vai entrar com as suas providências. É no momento dEle e não no meu momento. Não deixe o seu coração fraquejar. Muitos ficam pelo caminho porque olham para Deus como um grande mercado. Não, eu tenho que olhar para Deus como um Deus que me ama, e me amando, Ele me salvou, acabou, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não posso olhar para Deus pelas bênçãos que tem nas suas mãos, mas eu olho para Deus pelo aquilo que o seu Filho fez na cruz do Calvário por mim e me salvou. E isso não tem preço que se pague, porque já foi pago todo o preço. Ah, pastor, mas eu só sou crente porque dentro da igreja tem uns rapazes legais. Eu só sou crente porque dentro da igreja tem umas meninas legais. Eu só sou crente porque dentro da igreja há um ambiente gostosinho, sabe? Um negócio legal para que os meus filhos possam crescer. Ambiente legal se chama sangue do Cordeiro de Deus, se chama mover do Espírito Santo. Não um ambiente de pessoas boazinhas. Quem diz que somos bonzinhos? Se pisar na minha unha inflamada, eu vou brigar. Eu não sou tão bonzinho assim. Mas o que trabalha em mim é que transforma, é que vai calibrar o meu coração diante dEle. Não, pastor, eu sou, aleluia, santificado, e eu não penso nada, eu não falo nada, eu não vejo nada, só falta deitar e morrer. Porque o cara... Não. Quando eu paro para poder lembrar do hino, fala: eu era um pecador e andava sem Jesus. Eu não tinha esperança e nem vivia na luz. Mas quando eu encontrei Jesus Cristo, todas essas coisas mudaram. Todas essas coisas mudaram. Mas para manter assim, eu preciso manutenir a minha fé todos os dias. Todos os dias. Eu preciso manutenir, alimentar a fé no meu coração para caminhar com Cristo Jesus. Não deixe que o seu inverno possa ser um agente sabotador da sua vida cristã. Não deixe que a sua desesperança,
que as suas frustrações sejam um agente que vá roubar a sua vida cristã. Não deixe com que as frustrações dos nãos da vida possam te impedir de caminhar com Jesus Cristo. Por que você se desviou? Porque Deus não me respondeu. Por que você não tem mais ido à igreja? Porque eu dei a meu dízimo, e eu dei a mais, e aí Deus não fez, eu não enriqueci. Não deixe com que os enganos possam enganar você diante do Senhor Deus. Ele é fiel e justo. Ele é um Deus que está sempre com as suas mãos estendidas. Mas lembre-se que Ele continua sendo Deus. E sendo Senhor, Ele tem o seu momento certo. E vê na hora certa que Ele precisa fazer. No momento que Ele precisa agir na minha vida e na sua vida. Conclusão. Nos invernos da vida, Jesus nos ensina que ter amigo é extremamente importante. Que tem horas que somente Deus pode fazer. Orar ao invés de fugir. Que as fraquezas são muitas vezes, as fraquezas por muitas vezes fazem parte da nossa vida. Então, firme o seu coração. Firme a sua fé. Firme o propósito no seu coração. Quando nós chegarmos no final de 2026, e eu não vou mais pregar sobre isso, porque a fonte sobre isso parou. Mas quando chegar no final de 2026, eu gostaria de ver todos vocês aqui sentados e falando: ah, pastor, o couro comeu, hein? Foi difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa: em todas essas coisas, nós fomos mais do que vencedores. Nós vencemos. Irmão, se você parar para olhar as perspectivas governamentais, financeiras, econômicas e tantas coisas por aí, criação de filhos, casamentos, IA. Se você parar para ver, você vai falar assim, não vai dar certo não, hein? Mas quando você para e tira o seu olhar de uma visão terrena e começa a colocar o seu olhar para os céus, você vai ver que dá. Você vai ver que Deus nos conduz em triunfo. Há um versículo que diz que em Cristo Ele nos conduz em triunfo. Em Cristo Ele há de nos conduzir. E até o final de 2026, em dezembro, nós estaremos juntos aqui celebrando, falando: pastor, foi um ano de bênção, foi um ano de vitória. Não foi fácil, mas vencemos dias ruins, momentos ruins. Arrumei um amigo. Quem é seu amigo? É fulano de tal, é ciclano, é beltrano. Eu arrumei um amigo, fulano é meu amigo. Nós vencemos, chegamos pela graça do Senhor. Porque a vida não é somente de verões, não é somente da primavera, de outonos, mas também são momentos frios, difíceis, de invernos. E a minha oração é que você vença todas as suas lutas e que você possa glorificar ao Senhor quando passar por tudo isso. Vamos